foi conhecer o pastor Wagner. É uma pessoa muito séria e a igreja está muito bem amparada, muito bem pastoreada com este homem aqui. É um homem de referência, é um homem que eu tenho um carinho muito grande. Eu não posso nem te expressar o amor que eu tenho pelo amado pastor. Amigo. Amém? Irmãos, pastor Wagner me deu esse convite para estar aqui hoje. Para mim é uma grande honra. O nosso Ministério Batista Renascer traz um grande abraço para a igreja. E eu creio que Deus vai falar muito também através desta palavra aqui. Vamos fechar os olhos, por gentileza. Vamos fazer uma oração. Pode ficar sentado mesmo. Eu creio que Deus já está agindo no nosso meio. Amém? Deus está agindo aqui. A palavra do Senhor diz: na onde houver 2 ou mais pessoas reunidas no nome dEle, ali Ele se faria presente. O que nós mais queremos é a presença dEle. E Ele está aqui. E Ele conhece o nosso coração. Amém? Conhece o seu coração, conhece a sua vida, as suas intenções, interrogações, os conflitos. Ele conhece. Então, ó Deus, esta é a tua igreja. E nós estamos aqui, ó Deus, não é apenas para tomarmos posse das promessas do Senhor. Está muito mais, ó Deus, além disso. Nós estamos aqui porque a tua palavra nos diz que quando nós nos reunimos, ó Deus, estamos irmanados na unidade, então a bênção do Senhor, ela vem sobre nós. Temos o propósito, ó Deus, de glorificarmos o teu nome. Não há outra intenção, não há outro interesse a não ser adorar, enaltecer o Senhor em toda a tua plenitude, ó Deus, porque tu és tão maravilhoso, tu és tão soberano, tu és tão gracioso, ó Pai. E muitas vezes, ó Deus, o Senhor nos compreende, mesmo nós não te dando nenhuma satisfação. Nós não te entendemos, ó Pai, o grande amor que o Senhor tem por nós. E nesta noite, ó Deus, tu tens toda a liberdade em falar com a tua igreja, através da tua palavra. Aliás, ó Deus, Jesus falou que o ouvir vem pela palavra, e a palavra, ela gera fé no nosso coração. Então fala com a tua igreja, dê entendimento, ó Deus, que ela seja comparada como uma boa semente, que caia numa terra boa, fértil, e possa produzir muitos frutos, e frutos bons, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você repita comigo assim, olha: palavra forte, produz conhecimento, produz riqueza, produz bem-estar. Agora fala assim, olha: palavra fraca, ela produz miséria, uma vida ridícula. Agora levanta a sua mão e fala assim: eu só falo e só vou profetizar palavras fortes. Fala com o seu irmão: aprenda a falar palavras fortes. Agora bata no ombro dessa pessoa: não fale, não pronuncie palavras fracas. Amém? É isso aí, nós vamos falar sobre palavra forte. Nós temos que ter conduta forte. Então eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Capítulo 6. Essa palavra é muito conhecida, mas Deus me deu um entendimento que vai ser muito aplicada nesta noite. Isaías capítulo 6, verso 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins. Aqui, irmãos, verso 2, é interessante nós lemos a Bíblia observando. Serafins aqui não está no singular,
porque se fosse no singular seria serafim. Mas aqui nós vemos aqui no plural, serafins, que eu quero falar sobre isso também. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins, está vendo? O verso 2 fala no plural, que era serafins, no plural. Então, um desses serafins, olha o verso 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou seus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quem entendeu diz glória a Deus. Amém. Olha, irmãos, eu tenho observado na minha caminhada ministerial pessoas que falam palavras fortes. E palavras fortes, pastor Wagner, ela produz um grande resultado. Palavra forte, ela produz conhecimento. Palavra forte, ela produz riqueza. Palavra forte, você toma posse da sua bênção. Palavra forte, você tem uma conduta excelente. Palavra forte, você cria relacionamentos bons. Palavra forte, você se aproxima de Deus. Palavra forte levanta a sua autoestima. Então você tem que ter uma palavra convincente. E qual que é essa palavra convincente? Uma palavra forte. Agora eu vou falar de palavra fraca. Palavra fraca é uma palavra incerta. A palavra fraca é uma palavra negativa. Uma palavra fraca é uma palavra pessimista. Uma palavra fraca, ela baixa a sua estima. Uma palavra fraca, ninguém quer se aproximar de você. Uma palavra fraca, ninguém quer se relacionar com você. Uma palavra fraca, ela é uma palavra que deixa as pessoas longe de Deus. E deixando longe de Deus, deixa longe das promessas dele. Então você não pode ter uma palavra fraca. Você tem que ter uma palavra forte. Fala assim: eu quero e eu vou tomar posse de uma palavra forte na minha vida. Fala assim: palavra fraca, eu não quero mais. Não pronuncio mais. Não ando com pessoas fracas. Eu só falo, só ando com pessoas que falam, que profetizam e que andam, que são fortes. Quem entendeu, joga a mão para cima e dá glória a Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, uma palavra que a pessoa quer vencer, ela tem que ter resultado. E nós vivemos de resultado. Se você tem um resultado negativo, é porque você gerou tal algo que veio a gerar aquela situação contrária na sua vida. Nós vivemos de resultados. E para que nós vivamos de resultados positivos, você tem que ter uma vida positiva. Esse texto aqui fala do profeta Isaías. Olha só. A característica de Isaías. Primeiro, ele tinha, pretérito passado, tinha. Não estou falando depois. É outra história de Isaías. Mas ele tinha uma palavra fraca. Se vocês lerem o capítulo aqui 5, vocês vão ver que ele era fofoqueiro. Ele olhava o erro das pessoas. Ele era altamente crítico. E ele tinha uma palavra fraca.
Olha as qualificações de Isaías. Fofoqueiro, olhava para o erro das pessoas. Vocês podem ver todo o capítulo 5 aqui, que fala: ai daqueles que andam com os impuros, ai daqueles beberrões, ai daqueles que andam de casa em casa, ai daqueles que falam um do outro. Era um homem dessa característica. A índole de Isaías era assim: cuidava da vida dos outros. Nem a nossa, pastor, nós temos condições de nós administrarmos. E tem pessoas que perdem tempo de ficar tomando conta da vida dos outros ainda. Está perdendo tempo e está perdendo a bênção. Isaías era assim, era um homem de palavra fraca. E diz mais, que ele andava no palácio. Olha só, ele andava no palácio de Uzias. Andava no palácio. Convivia com toda a riqueza de Uzias. Desfrutava também das iguarias de Uzias também. Talvez, pastor, até da mesa de Uzias, do rei Uzias, ele participava também. Mas o rei morre. E ele tem uma visão agora. Uma visão sobrenatural. O que é sobrenatural? Acima do natural. E tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que tem apenas uma visão natural, não tem nenhuma experiência com Deus, não toma posse das bênçãos, não vive as promessas de Deus, e nós não podemos viver assim. Nós estamos vivendo um momento de século 21, de um momento tudo conturbado, um momento dificílimo de nós administrarmos, e você tem que viver um momento de sobrenatural com Deus. Você tem que viver um sobrenatural com ele. E aí, diz a Bíblia, que Uzias morre, o rei, e ele teve uma visão. E essa visão, ele viu, que coisa linda, ele viu anjos, serafins, ali, voando com as asas, glorificando ao Senhor. Santo, 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 santo. Porque Deus, meu irmão, minha irmã, você que nos visita hoje aqui, Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda exaltação. Ele é digno de nós enaltecermos o nome dEle. E esse é o vocabulário nosso com Deus. Glórias ao Senhor. Aleluia ao Senhor. Enaltecido seja o teu nome. Esse é o nosso vocabulário, né? E aqui, irmãos, no mundo natural, existe também a hierarquia, não é? Se você vê qualquer instituição, ela tem uma hierarquia, seja uma empresa, um presidente, um diretor, na área de logística, existe. Na igreja nós temos o pastor, temos o diácono, temos os obreiros. Toda instituição, seja religiosa ou não, existe uma hierarquia. E no céu também existe essa hierarquia. E os anjos também têm essa hierarquia. Só para me lembrar os irmãos, serafins, ele representa a grandeza e a majestade de Deus. Imagina vocês, tem uma ordem de anjos, chamados serafins, que ele representa. Eu estou representando a grandeza de Deus. Existe Miguel. O anjo Miguel, ele tem outra tarefa, outro atributo. É um dos príncipes que guarda Israel, a terra de Israel. Se você entrar em Israel, você vai ver que há uma cobertura espiritual lá. E Miguel, ele representa a guarda do território de Israel. Não estou falando de Galileia até Jerusalém, não. Estou falando de toda Israel ali, incluindo a Palestina ali, é Miguel. Gabriel já é outra ordem de anjo. Gabriel é aquele anjo que anuncia as boas novas. Então, para vocês verem, Deus não manda Gabriel, Deus não manda Miguel, mas Deus manda um dos serafins dele. O próprio representante de Deus manda naquele lugar para tocar em quem? Em Isaías. Olha que coisa tremenda.
e fala assim, olha, vou mandar uma brasa viva do meu altar diretamente aqui nos lábios de Isaías. Irmãos, tem coisas que se Deus ele não fizer na nossa vida, não muda. Se Deus não interferir na nossa vida, não adianta. Tem situações que você pode até querer fabricar brasa, mas se não vier diretamente de Deus, uma resposta direta do Senhor na nossa vida, não funciona. Tem que ser Deus. Ele que tem que entrar com a providência dele, com o recurso dele, com a direção dele. É ele. Não tem outra explicação. Porque pelo nosso modo natural, nós não vamos conseguir. Você pode ter um bom nome, você pode ter um bom sobrenome, você pode ter uma graduação, um mestrado, um doutorado, pode morar no bairro bom, você pode ter todos os atributos possíveis, naturais. Mas se Deus não agir, meu irmão, minha irmã, não tem nenhum simbolismo para nós. Nenhum. E Deus falou assim, eu vou mandar um dos serafins. E aí ele pega e começa a agir na vida de Isaías. Fala assim, Isaías. Fala assim, Isaías. Sou eu nesta noite. Eu preciso deste toque vindo diretamente do trono de Deus. Nós precisamos, irmãos. Precisamos de um toque diretamente do trono de Deus. Se nós queremos um ano, pastor, que você me passou outro tema, um ano de vitória, temos que ter posições fortes, palavra forte, relacionamentos fortes e precisamos do toque de Deus na nossa vida. Ah, precisamos. Agora, se a pessoa tem uma palavra fraca, se ela tem uma palavra fraca, ela tem uma vida espiritual fraca. Se ela tem uma palavra fraca, você pode ver que a vida financeira dela é fraca. Foi anteontem, só abrindo um parênteses aqui, o nosso culto é na quarta-feira. Temos um culto chamado Culto Quarta da Conquista. E aí alguns irmãos acabaram, falaram assim, vamos tomar um lanche e tal, e tal, e tal. Entramos no carro. E tinha uma médica, que ela é ovelha nossa, e o marido dela é jornalista. E essa médica, ela é dizimista, fiel. E ela não entrega, pastor, não é do líquido, ela entrega tudo que entra na clínica dela, ela consagra do bruto. Ela te contou. E o marido dela é jornalista da Band. E ele é daqueles, um mês dizima, outro mês não, e luta uma prova. Aí ele falou assim, eu vou no meu carro. Eu falei, não, vocês vão no meu carro. Não vai tirar carro da garagem, se meu carro está aqui, tem lugar aqui. E aí entrou no dízimo. Eu falei assim, meu irmão, eu falando com ele estava no banco de trás, estava eu, o Gabriel, meu filho, na frente, e estava até esse casal atrás. E falei assim, olha, há uma palavra em Malaquias que fala sobre dízimo e fala sobre oferta. Roubará o homem a Deus? Porventura roubará o homem nos dízimos e nas ofertas. Mas eu fui falando sobre isso, mas eu não quero falar sobre oferta de dízimo. No último versículo do capítulo 3, fala assim, Malaquias, eis que verás a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Para que você tenha uma vida vitoriosa, um ano de 2014 vitorioso, que é o tema hoje de sexta-feira, você tem que ter, sabe o que, meu irmão, minha irmã? Palavra, comportamento, atitude forte. Porque se você não tiver uma atitude forte na sua vida, você não vai ter uma vida financeira forte. Você não vai ter uma vida de saúde física forte. Semana passada, domingo, a minha esposa entrou no gabinete dela, tinha uma moça em prantos, em lágrimas, mas chorando copiosamente.
E eu falei assim, por que você está chorando? Eu falei assim, porque meu tio, ele é muito novo, tem 51 anos, empresário e tal, e teve um aneurisma, e ele está hospitalizado, e tem 2% de chance de vida. Aí acabou o culto e tal, ela falou comigo, tá minha esposa, falou assim, vai lá no hospital e ora por ele. Aí eu falei, qual o hospital que ele está? O hospital tal. Eu cheguei, estava a família reunida, ele na UTI, e a família falou assim, não pastor, você sobe, nós ficamos, só pode subir um. Era tão sério o caso dele que só poderia subir um. Aí eu cheguei, tinha um pastor da Lagoinha, eu estou orando, que eles eram da Lagoinha, e o pastor orando, eu fiquei um pouco atrás, ele orou e tal, e saiu, eu me apresentei como pastor também, e peguei e falei assim, olha, eu trouxe um óleo lá de Israel, e esse óleo eu consagrei lá em um lugar específico de oração, que foi na onde que Elias desafiou os profetas de Baal, e veio o fogo e lambeu aquela água toda. E lá eu consagrei este óleo, chama óleo de fogo. Na onde eu ponho este óleo na mão, ele queima a minha mão. O Nelson Lima esteve comigo lá, tem Israel, você sabe na onde que é, né, Nelson Lima? E aquele óleo que eu uso ele, aí eu peguei, eu falei assim, eu sei que eu não posso colocar a mão em uma pessoa que está na UTI, eu não posso, né? Eu já tinha lavado as mãos, passado um gel e tal. Mas aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, os enfermeiros estavam do outro lado. Aí eu cheguei por trás dele, todo entubado. Eu peguei a minha mão muito sorrateiramente, muito de levinho, e coloquei assim, ó, na cabeça dele. Falei, Senhor, toca agora na mente desse homem, porque o aneurisma é uma veia tão fininha, tão pequenininha, que se rompe e dá um derrame cerebral, não é? E esse homem estava indo entubado, e o médico falou que só tinha 2%. Na hora que eu coloquei, pastor, a mão assim sobre a cabeça dele, bem de levinho, eu senti o metabolismo dele todo sendo renovado, o metabolismo. Aí eu falei assim, ó, se o metabolismo dele está funcionando, os neurônios dele estão funcionando também. Coisa fortíssima. Palavra forte. Aí eu falei assim, Deus, em nome de Jesus, o Senhor falou, se nós colocarmos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E eu estou em pleno exercício do meu ministério pastoral. Os médicos falaram que ele tem 2% de chance de vida. Mas a palavra final é do Senhor. E se eu estou em pleno exercício do meu ministério pastoral, e eu estou ungindo este homem agora, o Senhor vai agir na vida dele. Irmãos, temos que ter palavra forte. Palavra forte, ela gera saúde na nossa vida, bem-estar na nossa vida, bem-estar. Hoje, século 21, a pior doença que nós estamos vivendo hoje chama depressão. Uma coisa horrível. Você conversa com pessoas assim hoje, olha para os olhos da pessoa, elas não brilham mais os olhos, não tem mais sorriso nos lábios hoje. As pessoas andam angustiadas, machucadas, feridas, perturbadas, um conflito na alma, a alma definhada, o espírito em prova, uma coisa horrível. Por isso nós temos que ter atitude e palavra forte, para que a depressão não te alcance, para que o mal não chegue na sua casa. Palavra forte, ela gera, irmãos, resultados imediatos na nossa vida. E tem mais, a palavra forte, ela convence. Olha que maravilha. Quando você tem uma palavra forte, você passa a ser uma pessoa que influencia as pessoas. E o apóstolo Paulo já dizia isso, para que você tome muito cuidado com quem que você anda. Não deixe que as pessoas te influenciem. Ele fala assim, olha, as más companhias corrompem o quê? Os bons. Então nós não temos que ser influenciados. Nós temos o quê? Influenciar as pessoas. E como que você te influencia da sua casa? O seu marido, a sua esposa, seu filho, seu pai, na onde você trabalha, na igreja, na onde você estuda, na sua escola, na faculdade. Como? Com palavra fraca ou forte? Forte.
Nós precisamos de palavras fortes. Se você quer ser um homem, uma mulher, uma pessoa que tem o ano de 2014, um ano vitorioso, você tem que ser uma pessoa forte. Que venha a adversidade, que venha a provação, que venha a luta. Meu irmão, foi o ano passado, eu estava na nossa igreja à tardinha, era no mês de novembro. Eu falei assim, chamei um rapaz da nossa igreja, pastor Pai, falei assim, vamos limpar os ralos aqui, porque a água vai descer. Nós temos lá um salão lá de festa lá e fica embaixo assim, e desce muita água na chuva. Eu falei assim, vamos limpar esses ralos aqui, porque vai vir as chuvas mês que vem agora. Se nós não limparmos aqui, vai entupir, a água vai entrar pelo salão aqui e vai dar o maior problema. E era mais ou menos umas 4h30, 5 horas da tarde, o céu começou a ficar escuro, e veio raio, veio relâmpago, e de repente veio uma chuva muito forte, mas muito forte, aquela água torrente, descendo. Aí eu até fiquei embaixo de um toldo, tem um toldozinho assim, eu fiquei embaixo do toldo, e eu e esse rapaz, e aí a chuva caindo, 5 horas da tarde, o céu ficou preto, caiu a chuva, e desceu, entrou no ralo, mas depois de 20 minutos, aquela chuva forte, sabe o que fez? Veio um sol, a coisa mais linda, e no sol, irmã, veio um arco-íris assim, ó. Sabe o que eu aprendi? Que a adversidade passa na nossa vida. A Bíblia diz que o choro, ele pode durar. Isso quer dizer que um momento da nossa vida, só um momento. No repente, Deus está com as mãos estendidas novamente sobre a nossa vida. Apareceu aquele sol lindo, aquele arco-íris mais lindo. Então, depois do temporal, vem o que? A bonança. Depois da luta, vem a alegria. É por isso que nós não podemos ter palavra fraca, cabisbaixo, derrotado, humilhado, chorando, em conflito, com depressão, e não dorme a noite toda, e toma remédio para dormir, e tem dor de estômago, e isso e aquilo, e murmura e reclama. Não, meu irmão, é postura de cristão. As coisas estão feias agora, mas no repente Deus muda toda a história. Pode estar chovendo. Pode estar chovendo, pode vir temporal, pode vir adversidade, mas no repente Deus muda a nossa situação. Deus muda a nossa situação. É por isso que nós servimos a Deus, meu irmão. É por isso que nós entregamos a nossa vida para Ele. Porque Ele cuida de nós. Interessante isso, né? Eu estava conversando com uma pastora hoje, uma amiga minha, e eu falei assim, olha, tantos anos que eu tenho de cristão e tantos anos de ministério, eu não entendo Deus. Eu estou querendo entender Deus. Não entendo Deus. Porque nós fazemos as coisas e não explicamos para Deus. E Deus nos entende sem nós explicarmos para Ele. E diz ainda que a misericórdia dEle é renovada toda manhã. A graça dEle vem sobre nós e abre portas que estão fechadas. Se não tem porta, Ele cria portas, nos dá oportunidade, nos projeta e nos faz coisas lindas na nossa vida. Todo dia Ele cuidando de nós. Então eu tenho que ter o quê, irmã? Eu tenho que ter o quê? Postura forte. Eu não posso andar de cabeça baixa. Eu não posso ficar choramingando para cá, reclamando para lá, murmurando. Não posso. Nós temos que ser fortes. Isaías se encontrou nisso. Falou assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu sou um homem de lábios impuros. E eu estou vendo o Senhor agora, esse tanto de serafins voando, glorificando ao Senhor, adorando o Senhor. Como é que eu vou fazer? Eu sou um homem cheio de iniquidade. Aí sabe o que Deus faz? Deus fala assim, Isaías, eu tenho um projeto para a sua vida. Vem cá, serafim, um de vocês aí, vem cá. Você me representa. Vai lá e toca naquele homem lá. Toca porque ele é um escolhido meu. Ele pode estar se achando que ele é uma pessoa
uma pessoa fraca. E ele é. Mas na hora que o meu anjo tocar nele, vai se tornar um homem forte. E veio o anjo e tocou nos lábios de Serafim. Irmãos, a história deste homem aqui, Isaías, se você não sabe de história bíblica, eu vou só te falar. Ele nasceu 600 anos antes de Jesus, sabe na onde? Em Jerusalém. Ele é chamado do profeta messiânico. Ele anunciou o nascimento do Messias. 600 anos antes de Jesus ter nascido lá em Jerusalém. Eu estive lá tem 20 dias, Nelson Lima. Eu te falei, né? De novo, tem 20 dias que eu estive lá. E eu fico assim, meu Deus, Isaías nasceu aqui neste lugar, como todos aqueles reis, aqueles profetas, os discípulos, o apóstolo, nasceram aqui, essa terra abençoadíssimo. E sabe que Jerusalém é do tamanho, Jerusalém não, Israel, o estado de Israel todo, o país de Israel todo, é do tamanho do menor estado do Brasil, que é Sergipe, é desse tamanho. Você vai da Galileia até Jerusalém, passa pelo Mar Morto, vai em Belém, você vai em Jericó, você faz isso em 2 dias. Mas é a cidade escolhida por Deus, é o país escolhido por Deus, é a terra escolhida por Deus, que mana leite e mana mel. Você sabe que em Jerusalém, ela é edificada no deserto. E sabe que em Jerusalém, todas as casas lá, tem aquelas jardineirinhas, aquelas pequenininhas assim, todas as casas são floridas, todas as casas em pleno deserto. Pleno deserto. Promessa de Deus é uma coisa tremenda. E um dia eu tive em Jericó, e cheguei em Jericó e eu tomei um mel lá. Falei assim, mas que mel que é esse? Não era mel de abelha, pastor, porque lá não tinha flores ainda no deserto. Sabe que mel que era? Você sabe, né, Nelson Lima? De que era? Hã? Esqueceu a fruta? Que fruta que era, Nelson Lima? Hã? Hã? Não ouvi. Qual fruta? Aquela marronzinha pequenininha? Nelson Lima não lembra. Tá vendo? Ele prova a fruta e ele não sabe o nome da fruta. Hein? Então tá. Então vai pensando a fruta aí. Você sabe por quê, irmãos? Porque todas as pessoas que passaram lá até em Jerusalém eram pessoas fortes. Eu quero ver aqui quem é pessoa forte aqui. Levanta a mão aqui. Dê um glória a Deus. Diga um aleluia. Fala assim, eu vou, a partir de hoje, ser uma pessoa forte, determinada. As minhas atitudes, os meus relacionamentos, eles vão ser fortes. Porque com a minha atitude, eu vou influenciar muitas pessoas. E aquelas que são fracas, elas se tornarão fortes. E para que esse ano de 2014 seja um ano vitorioso, levanta a mão bem alto, fala assim, eu vou ser forte, palavra forte. Vira para o seu irmão e fala assim, meu irmão, chega de ser fraco, chega de ter atitudes fracas, tem atitude forte, palavra forte, comportamento forte. Fala assim, agora olha bem para os olhos dele, fala assim, sabe por quê? Porque você vai convencer e Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Então joga a mão para cima e dê glória a Deus. E aí tocou nos lábios de Isaías. Irmãos, quando tocou nos lábios de Isaías, aquele homem que era fraco, que era fofoqueiro, que era uma pessoa que ninguém queria relacionar com ele, ele começou a ser o profeta de Deus, a boca de Deus. É por isso que Deus tem que tocar nos seus lábios, tem que tocar no seu coração. Não é no caráter, sabe? É na sua personalidade, a personalidade espiritual. Você já viu pessoas que são indecisas na vida?
Tem pessoas que estão na igreja hoje, amanhã já estão na outra da igreja ali, depois já estão na outra da igreja ali. Não pode ter uma exortação do pastor, não pode falar nada, já fica de cara feia, e chega tem casa, dá um mau testemunho, briga lá fora, age de uma maneira incorreta. São pessoas que precisam ser tocadas pelo poder do Espírito Santo. Enquanto nós somos tocados pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, pela brasa que vem lá do sobrenatural de Deus, nós nos tornamos fortes. E o pastor Wagner falou assim: pastor Marcos Elias, é o ano de 2014, ano de vitória. Você não pode entrar o ano de 2014 com decisões fracas. Doa a quem doer. Seja autêntico. Quer falar? Fale a verdade. Olha, estou concluindo aqui. Mas sabe o que acontece conosco? É o grande problema que nos separa de Deus. É o pecado. E se o pecado estiver sobre nós, meu irmão, minha irmã, nós não vamos convencer a Deus. E nós temos um acusador insolente, atrevido, que nos acusa diante do Pai. Vocês lembram da vida de Jó? Homem, a Bíblia diz que ele era um homem que tinha os atributos dele: íntegro, um pai bom, reunia todos os filhos, fazia festa, tinha comunhão, tinha unidade. E Satanás, atrevidíssimo, chega diante de Deus e fala assim: olha o teu servo lá embaixo de Jó. Quer dizer, Satanás, meu irmão, minha irmã, ele está atento a todas as nossas atitudes. Temos que tomar muito cuidado. E muitas vezes nós queremos ser cristãos e nós não tomamos posições certas na nossa vida. Sabe por quê? Porque as pessoas são fracas. Tem uma palavra que tem que ser tirado do nosso vocabulário. Muitas vezes nós falamos só assim, olha, sim, 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 para as pessoas. Somos coniventes com o erro das pessoas. Elas erram, nós somos coniventes. Nós sabemos que as pessoas são omissas, nós somos coniventes. E nós não aprendemos, irmã, a falar não. Nós temos que falar sim na hora certa de falar o sim. Mas na hora de falar o não, nós temos que falar não também. Porque vai ter consequência. As nossas vidas, elas são feitas... Qual que é o seu nome? Marisa. Viu, Marisa? As nossas vidas, nós vivemos de resultados. E resultado, Marisa, são consequências daquilo que nós falamos. Se você é uma pessoa fraca, de atitude fraca, e é conivente com pessoas fracas, você vai ter péssimos resultados na sua vida. Se tiver que falar não, Marisa, fala não. Temos que aprender a agir dessa maneira. E eu vejo muita gente errada aí fora, e não adianta a gente ficar só culpando lá fora, porque nós temos, né, porque somos tão santos, né, temos uma auréola santa em cima de nós, porque somos cristãos, somos do templo da verdade, somos da batista, somos da presbiteriana, somos da quadrangular. Oh, meu irmão, acorda! Se você não tiver uma postura forte, uma palavra forte que convença, você vai estar da mesma maneira, do mesmo nível das pessoas que estão lá fora. E não adianta, nós queremos apontar o erro. E quando nós apontamos um dedo, tem 3 apontando para nós. Por isso que temos que ter uma postura e deixar que o Espírito Santo venha com toda a brasa do altar, venha do sobrenatural do Senhor e toca do alto da cabeça até a planta dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça, de dentro para fora, de fora para dentro.
toca na alma, tanta dor na alma, nas entranhas da alma, estamos machucados, estamos fragilizados, então nós precisamos que o poder de Deus, a brasa viva que venha do altar, toque na sua vida. E diz o texto então que os serafins vieram, os serafins não, vírgula, o serafim veio e tocou na boca de Isaías. Aquele homem se tornou um homem agora forte na palavra. Eis que verás o Messias. E começou a pregar 600 anos antes da vinda dele. Oh, meu irmão, eu quero ser um homem forte em 2014. Pastor Wagner quer ser um homem forte em 2014. Qual é o seu nome, irmã? Natália quer ser uma moça forte em 2014. A Templo da Verdade vai ser uma igreja forte em 2014. Vai ser uma igreja conquistadora de bênção. Olha, essa igreja, pela visão do pastor, a próxima vez que eu vier aqui, a próxima vez, quando eu chegar aqui, vai ter uma porta de vidro ali, fumê bem bonita, 3 splinter aqui, ó, todo mundo aqui, bem fresquinho, a igreja toda climatizada, vai ter aqui um telão aqui, ó, da última geração, e aí o pastor, por quê? Porque o pastor tem palavra forte. Templo da Verdade é uma igreja forte. Aí o pastor vai falar assim, irmãos, como é que está a igreja? Em pleno fevereiro, calor, 35 graus lá fora, sensação térmica 45, aqui está 19 graus. Aí fala assim, irmãos, estão gostando? Estou. Agora eu quero dar uma palavra aqui. Eu, pastor Wagner Ferreira, estou me falando no nome dele. O senhor tem uma palavra para a igreja. Lembra que o pastor Marcos Vinícius veio aqui em fevereiro? Que ele falou que tinha que ser um ano de palavra forte, de decisão forte. Nós acabamos de comprar agora, este galpão aqui é da igreja agora. Irmãos, e vai comprar mesmo. O dia que eu conheci o pastor Wagner, eu falei assim, se eu tivesse condições financeiras, eu ia comprar pelo menos 1 hora diária, ou no SBT, ou na Bandeirantes, de preferência na Globo, né? Eu ia dar 1 hora para o pastor Wagner pregar, todo dia. Esse aqui, ó, é o segundo Malafaia. Esse é o Malafaia de Belo Horizonte. Tem que falar, ele fala mesmo. Tem que exortar, exorta mesmo. E tudo com amor, com sabedoria. Sabe por quê? Porque ele tem palavra fraca. Amém? Amém? É um homem de palavra fraca. Amém? Não, esse homem é um homem de palavra forte. E esta igreja é uma igreja de palavra e de atitude forte. É por isso que vocês vão vencer em 2014. Sabe o que diz o salmista Davi? Ele fala assim no Salmo 121, quando eu sair da minha casa, a bênção de Deus estará comigo. Quando eu chegar na minha casa, as bênçãos estarão comigo. Aí fala mais ainda, a palavra de Deus diz assim, na onde eu colocar as minhas mãos, abençoado. Se você for uma pessoa de palavra forte. Se você for uma pessoa de palavra fraca, vai andar de cabeça baixa, derrotado. As pessoas vão passar na sua frente, elas vão ser conquistadoras de promessas, e você vai falar assim, por que aquele irmão, por que aquela irmã galgou estágios e está lá na frente? Porque você não foi forte, meu irmão. Tem que ser forte com o seu filho, forte com a sua esposa, forte com o seu marido, forte com a sua igreja, forte com o seu pastor, forte com os irmãos aqui. Na onde você estiver, você tem que ser uma pessoa forte. Curva a sua fronte, vamos orar. Eu quero que você feche os olhos. Talvez tenha alguém aqui que entrou o ano de cabeça baixa, que eu não posso,
que eu não dou conta, que eu não tenho oportunidade, que a situação está muito difícil, que o dinheiro não está rendendo. Ô, meu irmão, para com isso, você pode. Em 1 João fala que você nasceu porque você é um vencedor. Você é um vencedor. Natália é uma vencedora. Todos que são nascidos em Cristo são vencedores. Não é para ficar com cabeça baixa, derrotado, murmurando, reclamando. Você já é um vencedor. Por isso que tem que ter palavra forte, conduta forte. Eu posso. E Paulo já dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é fortalecer, Natália? Que me sustenta, que me anima, que me levanta. Eu posso. Essa igreja pode? Pode mesmo? Então nós vamos orar. Põe a mão no seu coração. Por que no coração? Porque o coração, meu irmão, minha irmã, você que nos visita, o coração nosso é um coração complicado. Nos faz nós ficarmos tristes, angustiados, faz nós chorarmos, faz nós ficarmos confusos. O coração faz nós ficarmos altamente em conflito. Então eu quero orar pelo seu coração. Eu quero orar pelo seu coração, para que você tome decisões certas esse ano de 2014. Para que você chegue na sua casa, esta unção que está aqui, na hora que você abrir a porta do seu apartamento, da sua casa, toda essa beleza de unção, todo esse mover do Espírito Santo, contagie toda a sua família. Pai, no nome de Jesus, como nós precisamos, ó Deus, e eu estou também nesse contexto, ó Pai, precisamos do toque do Senhor, precisamos do mover do Senhor, precisamos, ó Deus, de brasas vivas, vindo diretamente do teu altar. Meu Deus, aqui está a tua igreja, e igreja, Deus, que não é fraca, não é uma igreja murmuradora, não é uma igreja que anda de cabeça baixa. Não, meu Deus, Templo da Verdade é uma referência aqui em Belo Horizonte, meu Deus. É uma igreja forte, é uma igreja de atitudes fortes, é uma igreja, Deus, próspera, é uma igreja, Deus, abençoada, é uma igreja que tem um pastor que é referência para as suas ovelhas. Então, meu Deus, olha cada um agora, do meu lado esquerdo, do meu lado direito, quem está na frente, quem está no meio, quem está atrás, e derrama, meu Deus, uma unção agora de fortalecimento. Tira todo negativismo, todo pessimismo, tudo que não pode, tudo que não consegue, que é pouco, que é o diminutivo. Não, meu Deus, esta igreja clama esta noite, como Isaías clamou. Nós clamamos, ó Pai, em uma só voz ao Senhor. Derrama, meu Deus, uma unção nova, um refrigério novo, uma visão ampla, visão de águia, visão, ó Deus, que convence. Palavra, Deus, que venha, Senhor, revolucionar o interior, o exterior da pessoa, aquele que lhe se aproximar, aquele que ele convive, na onde mora, com seus familiares, que tem uma palavra sábia, que venha diretamente do trono do Senhor. Meu Deus e meu Pai, abençoamos no nome de Jesus, que este ano de 2014 seja um ano, Pai, forte, na onde esta igreja, Templo da Verdade, colocar as mãos, meu Pai, tomarão posse, na onde colocarem os pés, ó Deus, que o Senhor dê como arrimo para essas pessoas, mas abençoe de uma forma extraordinária. Pedimos e liberamos a bênção em pleno exercício do meu ministério pastoral, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem creu e recebeu essa palavra forte, joga a mão para cima e dê glória a Deus. Obrigado.